Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vou deixar aqui com vocês hoje a aula gravada, uma aula gravada conforme vocês solicitaram. Também entendo que seja mais fácil para vocês, né? Que vocês podem parar o vídeo e revisar, ver no momento de maior disponibilidade. Então, atendendo a essa solicitação que veio de vocês aí, vou deixar então uma aula gravada para vocês, tá bom? Hoje nós vamos estudar sobre as aplicações da equação de segundo grau à administração. Então, para que a gente possa fazer uma aula com os cálculos direitinho, vocês possam acompanhar esses cálculos, eu vou aqui compartilhar minha tela, tá? Compartilhar minha tela com vocês, que algumas telas de PowerPoint, onde nós vamos estudar aí a matemática aplicada, funções do segundo grau. Primeira unidade, a gente viu as aplicações da função de primeiro grau, a gente viu as funções receita, custo e lucro, a partir de expressões de primeiro grau. E agora a gente vai ver essas mesmas funções, que são as funções receita, custo e lucro, só que agora utilizando aí as funções, as expressões de segundo grau. Aquela equaçãozinha lá que a gente aprendeu no semestre passado, que a gente calculou o delta, o zero da função, o valor de máximo, valor de mínimo, né, ponto máximo, ponto mínimo. Então, a gente fez esses cálculos a partir das equações do segundo grau e a gente vai retomar isso aqui agora para que vocês possam, então, compreender como se dá a aplicação. Não é nada muito difícil, é simples, mas exige um pouco aí de interpretação, tá? Exige que a gente possa, algumas questões, alguns problemas exigem que se tenha um pouco mais de cuidado na hora da interpretação. Então, vamos ver a receita e lucro com preço variável. Como é que a gente vai trabalhar aí essa questão da função receita e da função lucro? Veja o primeiro exemplo, que eu chamei de exemplo 1. Se uma empresa produz e vende uma quantidade X de um produto ao preço de venda unitário, então, sua função de receita é dada por R igual a P, e o P aí é o preço, vezes X. Né? A gente viu esse preço como sendo PV, tá? Mas, nesse exemplo, está sendo expresso apenas por P. Então, receita é igual a P, que é o preço, vezes X. Assim, se o preço unitário é fixo, essa função é do primeiro grau. Entretanto, dependendo da demanda, o preço unitário pode variar com a quantidade demandada do produto. Por exemplo, se a função de demanda desse produto for P igual a 24 menos 0,03x, a receita total será dada por receita, que é igual a PX. Pronto, vamos entender essa situação aqui, ó. Primeiro, a gente já sabe que a função receita é dada por preço vezes quantidade. PV vezes quantidade, ou P vezes quantidade, vezes X, que é a quantidade, certo? Só que nesse exemplo, o preço, ele foi dado aqui, olha, o preço ele foi dado aqui por uma expressão. P é igual a 24 menos 0,03. Vou puxar isso aqui para o canto para sobrar espaço para a gente poder fazer alguns cálculos aqui, tá? Então, vou inserir uma função aqui para que vocês entendam como é que isso aqui virou uma função de segundo grau. Então, veja só. A função receita, a gente já viu que a função receita é igual a P vezes X, tá? PV vezes X, P vezes X, tanto faz. O importante é que você entenda que o P aí é preço, o PV é preço, então beleza. Então, o que é o preço? O preço, copiando novamente a expressão, o preço é dado por 24 menos 0,03x. E isso vai ser multiplicado pela quantidade que é x.
Percebe, então, que isso vai dar uma equação de segundo grau? Vou colocar uma equação aqui para facilitar a escrita, né? Receita, letra maiúscula, receita é igual a, 24 vezes x vai dar 24x, 24x, menos 0,3x vezes x dá 0,03x ao quadrado. Vou colocar aqui a expressãozinha, né, que facilita para a gente, 24, voltando aqui, 24x menos a expressãozinha aqui que facilita para a gente na escrita, então aqui vai dar 0,03 x, né, x elevado ao quadrado. Então, perceba aí que a equação receita resultou, aqui eu vou colocar em destaque aqui, resultou aí numa função de segundo grau. Por que resultou numa função de segundo grau? Porque o preço foi dado por uma equação de primeiro grau. Qual foi o preço? Qual foi a expressão que representou o preço? 24 menos 0,03x. Quando a gente multiplica, isso é o preço. E a função receita é preço vezes x. Então, quando a gente multiplica essa expressão 24 menos 0,03x vezes o x, a gente acha, então, uma equação do segundo grau, que é a função receita. Então, nós temos aí uma função receita. Como que nós vamos fazer agora para a gente resolver, tá? E será nesse caso, aqui seguindo aqui a leitura, e será nesse caso uma função de segundo grau com o gráfico da figura 1. No próximo slide, a gente tem aí o gráfico da figura 1. Mas antes de chegar no gráfico da figura 1, eu vou relembrar aqui com vocês a resolução dessa equação, certo? Na verdade, essa equação, vou igualar a zero, pegar essa equação e igualar a zero, né? Uma equação de segundo grau. E a gente vai, então, resolver essa equação aí para a gente, para que nós possamos representar aí no gráfico. Só para relembrar, como é que a gente resolve essa equação? Se é uma equação de segundo grau, entretanto, trata-se de uma equação incompleta e ela está fora de ordem, certo? Vamos colocar isso aqui na ordem para que a gente para que facilite a identificação dos termos aí, dos coeficientes, tá? Então, o que a gente colocando aqui na ordem para facilitar a identificação dos coeficientes. E eu vou separar esses coeficientes aqui atrás para que vocês possam relembrar. Então, numa equação do segundo grau, ela é do tipo ax ao quadrado, vou colocar ax ao quadrado mais bx, vou aumentar aqui, né, vai ficar mais bx mais c igual a zero, só para relembrar aí como é que é uma equação de segundo grau, só para relembrar aqui. Então, uma equação de segundo grau, ela é desse tipo aí, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Estou mostrando aí uma equação, tá? Aparecem três coeficientes, coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. O coeficiente A é aquele que acompanha o x ao quadrado, o coeficiente B é o que acompanha o x, e o C é o termo independente. Só para lembrar que uma equação de segundo grau ela é completa quando aparecem esses três coeficientes. E esses coeficientes, eles podem assumir quaisquer valores, exceto o coeficiente A. O coeficiente A não pode ser zero, porque se o coeficiente A for zero, A vezes o A, né? Se for zero, zero vezes x ao quadrado vai dar zero, então isso vai resultar numa equação de primeiro grau. Só para relembrar aqui. E aí, aproveitando que eu estou relembrando isso daí, eu quero relembrar aqui também quem são, nessa equação que nós temos aqui, quem são os valores de A. Vou colocar aqui embaixo.
A igual a menos, né? Menos 0,03 e B é igual a, vou colocar aqui minúsculo, para não pensar que é outro tipo de coeficiente, dá uma separadinha aqui para aparecer o negativo, e o valor de B é 24. Então, vamos deixar isso aqui só para a gente saber aqui. Então, vamos lá. Nós já sabemos que existe uma fórmula resolutiva que dá para a gente resolver aí qualquer equação de segundo grau, completa ou incompleta, que é aquela fórmula conhecida como a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula resolutiva da equação de segundo grau. Entretanto, quando essa equação ela é incompleta, não há necessidade de a gente utilizar a fórmula resolutiva. A gente aqui, por exemplo, pode fazer uma fatoração aqui, menos 0,03. Esse x ao quadrado, ele vira x vezes x, então vezes x, vezes x. Então, fatorei aí os dois x, ó, x ao quadrado. Vou colocar aqui tudo na mesma cor, para não achar que a gente está destacando. O x ao quadrado virou 0, virou x vezes x. O 24x permanece a mesma coisa, igual a zero. Nós temos aqui dois elementos que se repetem nos dois termos. Dois termos aqui, ó. O x está aqui no primeiro termo, e o x também, ele aparece aqui no segundo termo. Vou colocar ele em negrito para você perceber aí, ó, que o x está, ele é um termo, ele é comum aos dois termos, certo? Como ele é comum aos dois termos, eu posso colocar esse x em evidência. Então, vou escrever o x aqui, abrir um parêntese, esse x aqui é o mesmo que eu coloquei, que eu negritei lá em cima, né, que eu coloquei em evidência. E aqui, tirando o x que está em negrito, que eu já coloquei fora do parêntese, sobrou menos 0,03 somado a menos 0,3x, né, somado a 24. Mais 24, isso é igual a zero. Então, nós temos uma multiplicação de dois fatores e que o resultado é zero. X é um fator e menos 0,03 mais 24 é outro fator. O resultado dessa multiplicação é zero. Para que o resultado de uma multiplicação seja zero, é necessário que um dos fatores seja zero. Ou seja, ou esse primeiro x é zero, ou então esse primeiro termo, né, que é x é zero, ou então esse segundo termo, que é menos 0,03x mais 24 é zero, certo? É igual a zero. Mais 24, mais 24 igual a zero. Então, respondendo isso aqui, melhorando essa questão, vai ficar menos 0,03, que é igual a menos 24. Como os dois membros estão negativos, há aí a necessidade de multiplicar por menos 1 e todo mundo vai ficar positivo. Esqueci de colocar o x aqui, né? X, pronto. Então, aqui vai ficar o x sozinho, x que é igual, agora a gente vai dividir aí o 24 dividido por 0,03. Agora vai ficar positivo, porque foi multiplicado por menos 1. E isso dá como resposta 800. Então, nós temos aí dois resultados. Um, que o x é igual a zero, e o outro, que o x é igual a 800. Então, nós temos, vou colocar aqui o x uma linha, x uma linha, x uma linha. Deixa eu ver como é que se escreve esse uma linha aqui. Uma linha é igual a zero, tá? E o x, duas linhas, é igual a 800. Isso é importante para a gente construir o gráfico. Esses dois números aqui, eles são chamados de zeros da função, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu classificar isso daqui para ficar claro
que a gente saiba e consiga identificar aí como zero da função. Deixa eu ver o que eu acho aqui, parêntese. Onde eu vou escrever aí que isso é o zero da função. Esses dois resultados aqui, eles são chamados de zero da função. Isso está valendo aí para os dois resultados, tá? Tanto para o x de linha igual a zero, como para o x duas linhas igual a 800. Se são zeros da função, por quê? Porque são os valores de x que permitem que essa equação seja igual a zero. Portanto, são os pontos que vão interceptar o eixo x, vão se localizar em cima do eixo x. Porque toda vez no gráfico, vamos tentar visualizar isso daí, ó. Tenta visualizar aí o plano cartesiano, o eixo y na vertical, o eixo x na horizontal. Em cima do eixo x vai estar os zeros da função. Ou seja, o 0 e o 800 vai estar em cima do eixo x. Para construir um gráfico de uma função de segundo grau, conforme a gente viu, já aprendeu sobre isso, a gente precisa também achar o vértice, né? A gente precisa achar os pontos relacionados ao vértice da função. E para achar o vértice da função, a gente tem que achar o x do vértice. Vou colocar uma equação aqui. A gente tem que achar o x do vértice. Não sei se vocês estão lembrando sobre isso. Vou colocar aqui a regrinha. X do vértice, que é igual a menos b sobre a. Então, menos b sobre a, sobre 2a, desculpa aí, menos b sobre 2a. Vou colocar essa letra aqui maior, para que vocês possam visualizar melhor. Então, menos b sobre 2a, acho que agora ficou mais fácil. A gente tem, então, quem que é b? Olha que nós separamos lá atrás o b. Colocar aqui a fração logo. É uma complicação escrever isso daqui, mas vamos devagar que vai dar certo, tá? Então, menos b sobre 2a, o b é 24, então menos 24 sobre 2 vezes 0, menos, né? O a é 0,03. Parêntese, isso é igual a. Então, ó, 24 dividido por menos, a positivo o resultado, porque o resultado menos por menos vai dar mais, 2 vezes 0,03, nós temos como resposta 400. Então, a resposta do x do vértice, acho que a letra agora ficou muito grande, de modo a atrapalhar aqui até para a gente fazer a próxima questão aí. Subindo esses cálculos para cá, para que sobra espaço para a gente fazer, né, todos os cálculos necessários. Pronto, a gente já achou aí o x do vértice. Agora, quem vai ser o y do vértice? Vamos inserir novamente uma equação. Y do vértice. Y do vértice. Tem novamente, não sei se vocês estão lembrando também da expressãozinha, né, que é menos delta dividido por 4a, tá? Dividido por 4a. Essa é a expressão que nos leva a calcular quem que é o y do vértice. A gente não calculou o delta, porque a gente utilizou uma outra fórmula para resolver a equação de segundo grau. Não tem problema, porque a gente está lembrando que o delta, eu acho que vocês estão lembrando que o valor de delta delta é igual a b ao quadrado, então vai ficar um sinal negativo aí, b ao quadrado menos 4ac. Pronto, embaixo vai ficar o 4 vezes o a, certo? Então, quem que nós vamos encontrar agora? Menos, abre parênteses, o b.
Deixa eu inserir aqui a fração, que é o B. Eu vou ter que colocar outro para cima nesse momento. Então, vai ficar menos. B ao quadrado vai ser o 24 ao quadrado. 24 ao quadrado, 24 é o valor de B. Menos 4 vezes o A, que é menos 0,03. E aí a gente tem a seguinte vezes o A, 4AC. O C é zero. Quando a gente coloca que o C igual a zero, perceba que nós chegamos numa situação, vou criar um espaçozinho aqui para ficar mais fácil para a gente. Acho que novamente diminuir, tentei aumentar o tamanho da letra aí, mas prejudicou o espaço aqui. Então, o que a gente tem aí embaixo para ficar no denominador, né? 4 vezes menos 0,03, fechou parênteses. Esse cálculo poderia ter sido feito separado. Calcular quem é delta separado só para evitar essa complicação, esses vários cálculos aqui, podem facilmente levar ao erro, então pode calcular isso separadamente. Então, o delta aqui, gente, ó, vai ser quem? Vai ser, ó, 4 vezes 0,03 vezes 0, isso daqui vai zerar. Tá? Isso daqui vai dar um resultado que é igual a zero, porque está sendo multiplicado por zero. Então, isso aqui, ó, isso vai zerar. Tá? Melhorar aqui a questão da espessura, para facilitar aqui enxergar, né? Esse traço que eu coloquei aí, eu estou aqui cortando, na verdade, esse cálculo aqui. Por que cortando? Porque isso vai dar zero, certo? E aqui no numerador, a gente tem o 24 ao quadrado, que vai dar um resultado 576, então vai ficar menos 576. E no denominador, 4 vezes 0,03, que é igual a 0,12. 0,12. Então, quando a gente aqui também vai dar um resultado negativo, né? Menos dividido por menos vai dar mais. Quando a gente divide 576 dividido por 0,12, a gente acha um resultado igual a 4.800. Pronto, nós já temos tudo aí que nós precisamos para calcular, para representar, na verdade, a nossa equação de segundo grau. Então, vou colocar esse igual aqui embaixo, ó, igual a 800, para caber aqui dentro do slide, tá? Então, a gente já tem aqui todas as informações necessárias para a gente fazer o gráfico. Como que ficaria esse gráfico? Eu vou fazer esse gráfico aqui em cima, só para você perceber como que ficaria esse gráfico. Então, eu vou fazer aqui o eixo Y, só o esboço do gráfico, porque eu tenho ele aí no próximo slide, todo bonitinho, arrumadinho, tá? Só para mostrar para vocês como é que ficaria esse esboço do gráfico aqui. Vou melhorar aqui esses eixos, né? Deixar um pouquinho mais visíveis, para vocês enxergarem aí só o esboço do gráfico. No próximo slide, como eu já disse, ele está lá todo bonitinho. Então, a gente sabe que aqui, a gente vai, no ponto de encontro aqui, a gente vai colocar o zero, né? Aqui vai ficar o zero, exatamente nesse eixo. E nós temos que localizar aqui no eixo X, aqui está o eixo X, vou tentar fazer aqui da melhor maneira possível. Aqui a gente vai colocar o eixo Y aqui em cima, vai ficar somente é um rascunho mesmo, tá? É um esboço do gráfico, só para a gente perceber que como é que esse gráfico ele pode ser feito. Então, a primeira coisa que a gente vai procurar aí é o x do vértice, ou desculpa, é o zero da função. Zero, já está lá, e 800. Então, vamos colocar aqui 800
um pontinho aqui, onde será o 800. Então, o nosso gráfico ele vai passar aqui. Como o valor de A é negativo, olha, quando o valor de A é negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Vou escrever isso aqui, ó, para você não se esquecer. A concavidade da parábola, coisa que vocês já sabem, só para lembrar mesmo. Se o A é negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então, o nosso gráfico ele vai começar aqui no zero, ó, subir e retornar aqui ao zero da função quando x for 800. Mas a gente precisa saber quanto é que ele vai subir, até que ponto ele vai subir. E para isso é que vai ser importante para a gente o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é também o eixo de simetria. Ele vai ficar exatamente no meio aqui, ó. Exatamente no meio aqui, entre o 0 e o 800. E quando o x for 400, o y será 4.800. Coloquei 48.000 aqui, será 4.800. Então, vou colocar aqui 4.800 será o valor de y quando x for 400. Então, vou tentar fazer aqui o gráfico. Ó. Ele vai começar aqui em 0 e ele vai subir aqui até na direção do 400, ó. E ele vai retornar aqui para o 800. Então, acho que deu para vocês perceberem mais ou menos como é que vai ficar o nosso gráfico. O gráfico que vai representar a receita, tá? Basicamente, isso aqui é um rascunho que não está assim, né, muito bem feito, mas dá para vocês perceberem claramente aí como é que vai ficar aí. Esse aqui é o eixo de simetria, né? Um eixo de simetria, só para dar uma ideia. Esse é o eixo de simetria, vou colocar aqui. Pronto. Um pouquinho mais acima. Pronto. E aí a gente tem, então, o ponto máximo. O que a gente entende nesse gráfico? Entende que é um gráfico que representa a receita. Eu vou colocar aqui, é um gráfico representativo da receita. A gente está falando de receita aqui. A nossa expressão, lá, o R igual a 24x menos 0,03x ao quadrado representa a receita. Então, isso representa aqui a receita. A receita começou em 0 quando se tinha 0 produtos vendidos. A maior receita foi quando se vendeu 400 unidades e que se tinha em caixa como fruto de receita, não fruto de lucro. Havia entrado, então, quando entrou para 4.400 unidades, a receita correspondente é igual a 4.800. E essa receita retornou a zero quando se completou 800 unidades, ou seja, o produto já estava saindo de graça. É lógico que a gente vai verificar as situações em que isso pode acontecer um pouco mais na frente, certo? Mas hoje nos interessa representar aqui a função receita utilizando uma expressão de segundo grau, ou seja, a aplicação da função de segundo grau à função receita. Observando aqui no próximo slide, olha como é que ficou bonitinho aqui, né? Aqui eu já fiz a cópia já do gráfico feito no programa direitinho, ele está todo bonitinho, organizado, e é exatamente o mesmo gráfico aqui da questão anterior, com a diferença de que o gráfico aqui da frente está mais bonitinho, mais organizadinho, mas eu preferi fazer aqui para que a gente tivesse mais proximidade aqui dos cálculos que a gente acabou de fazer, certo? No próximo slide, nós temos aqui escrito o seguinte: o gráfico é parte de uma parábola, quer dizer, ela poderia crescer infinitamente, aí, tanto para o lado positivo, para x menor que 0, como para x maior que 800. Mas essa função só é definida para um x que varia entre 0 e 800, certo? Porque a receita, ela não é negativa. Hoje entrou menos R$100. Não existe. O que é receita? Receita é todo o dinheiro que entra, resultante de alguma venda nesse caso. Mas, resultante de vendas, né? Mas ela não pode ser negativa.
Então, o gráfico, ele varia aí para x maior que z, maior ou igual a zero e menor ou igual a 800. Valores de x negativo não teriam significado de valores de x maior valores de x negativo não seriam significado e valores de x maior do que 800 acarretariam receita negativa que também não teria significado, o que eu já expliquei para vocês. Por meio do gráfico, vê-se que a máxima receita será obtida quando a demanda for de 400 unidades do produto. Da mesma forma, o lucro também é uma função de segundo grau. Bom, aqui já vai falar do lucro. Até aqui a gente falou de função receita. Eu acho que você, se não ficou claro, pause o vídeo, volte um pouquinho aqui, eu vou criar um espaço aqui, tá? Vou botar do lado de cá, que eu acho que fica melhor. Para que nós possamos trabalhar aí a função lucro. Mas se não ficou claro, pause o vídeo, veja o que você pode fazer aí para ficar mais claro, mande as dúvidas, mande as perguntas, porque a gente acabou de ver aí a aplicação da função de segundo grau a uma situação relacionada à administração, tá? Só verificando aqui quantos minutos que tem o vídeo, porque quando o vídeo ele fica muito longo, então ele fica difícil aí para carregar, tá? Então eu vou pausar o vídeo aqui antes de ir para a segunda parte, que é para explicar a função lucro.